O Gia Castro fez uma pergunta que é o seguinte aqui, ó, como saber se houve a quebra de memória? Eu não estou aqui na mão, mas só existe uma forma, tá? Só uma forma de tu saber se houve a quebra de memória ou não. Só um pouquinho. RC, irmão, aqui do lado tem um balãozinho, tá? Que tem uma interrogação e ali tem as perguntas. Eu te peço por favor para tu copiar essa tua pergunta e colocar aqui para mim, porque daí eu consigo responder numa ordem a galera toda que já perguntou e eu consigo te responder ali por gentileza, tá, irmão? Coloca aqui para nós nesse balãozinho aqui com a interrogação que eu já consigo captar ela em seguidinho, beleza? Não, vamos embora. A gente tá aí para se ajudar, para estar junto. Como é que eu sei se houve a quebra de memória? A gente sabe que para fazer a quebra de memória do material, a gente precisa elevar esse material acima de 90 graus. O que a gente, como técnico do material, incentiva vocês a fazerem? Trabalhar entre 95 e 98 graus. Por quê? Porque tu tem uma margem de segurança, né? Se tu fizer sempre como 90 graus, o material vai estar ali. Tu precisa usar um termômetro, tá? Primeira coisa. Não pode ser esse termômetro de Covid aí que a galera usa para ver a temperatura. É um termômetro industrial. Ele capta a temperatura de menos 30 até 400 e não sei quantos graus, tá? Pra galera que faz vistoria em caldeira, essas coisas, o cara é um gatilhozinho laser, tu consegue ver a temperatura do ambiente, a temperatura do telhado de zinco da tua empresa, não consegue ver qualquer coisa disso. Inclusive tu consegue ver se a temperatura do teu ambiente ela tá uma temperatura ideal para que tu consiga fazer a aplicação, né? Que é entre 23 e 26 graus. Então, só com um termômetro que tu vai saber se o material subiu a essa temperatura. Só no tato, só tocando, não tem como saber. Eu até falei isso aqui uma vez, que nos nossos cursos presenciais, a galera sempre pergunta, e alguns não tem termômetro, e falam, não, mas eu vou pelo tato. Tipo, eu tô aqui queimando a saboneteira do carro, conchinha de maçaneta ali e tal, e aí eu vou tocando assim, quando queimar o dedo é porque tá pronto. Eu disse, não, beleza, então vamos fazer. E aí assim, a gente já viu gente queimando o dedo com 78 graus, cara. 78, 80 graus, o cara, não, tá pronto. E eu aqui olhando, sabendo que tá faltando... Desculpa, pessoal. Faltando no mínimo 10, 12 graus para o cara realmente chegar na temperatura de quebra de memória. Então, a única forma que tu vai saber que houve a quebra de memória é quando a temperatura do material ultrapassar os 90 graus, tá? E tu só vai saber que ele ultrapassou 90 graus tendo uma ferramenta que se chama termômetro. E aí tu vai procurar ali tem no Mercado Livre, o valor é bem razoável, bem barato, assim. Uma ferramenta indispensável para quem trabalha com envelopamento, tá? Vamos lá. O Boutique perguntou aqui, como faço para tu subir pro Goiás? Não te preocupa que em breve a gente vai chegar em todas as regiões do Brasil, inclusive do mundo. Então fica tranquilo que a gente vai chegar por aí. O Gessé perguntou assim, ó, bom dia. O Marcelo e eu trabalhamos muito com decorativo. E vemos que tem pouco conteúdo sobre isso. Aí o resto não tem aqui, tem o que? Cara, o que acontece? A parte do decorativo, ele vem muito da comunicação visual, tá? Então, a galera que já vinha da comunicação visual e abraçou o decorativo, cara, não tem muita diferença. É claro que, por exemplo, tu vai fazer um móvel ou um eletrodoméstico, o eletrodoméstico talvez seja o mais próximo do automotivo, né, por ter metal e tudo mais. Então, uma geladeira, um forno elétrico, um micro-ondas, um fogão e tal. Os processos de limpeza e descontaminação, eles são muito semelhantes ou iguais a um carro. Eu digo até que dependendo da situação eles são até mais pesados, né? Porque se tu pegar, por exemplo, um fogão,
de casa, assim, que está num ambiente como a cozinha, que foi feito para preparar coisas com gordura e tudo mais, logicamente que vai ter mais gordura do que um carro, né, meu? Então o processo de limpeza ali tem que ser até mais minucioso, mais detalhado. O que eu vejo, cara, é que assim, ó, que o nosso mercado, de uma maneira geral, ele ainda é muito novo. Então o que acontece? Para cada área, para cada braço, para cada ramificação do envelopamento, a gente acaba se apegando a uma área. Então, por exemplo, eu hoje trabalho com envelopamento automotivo. Sobre o que eu me aprofundei e eu estudei? Sobre carro. Então tu aprende a desmontar carro, tu aprende como é que é o funcionamento do carro, tu aprende um pouco sobre a parte elétrica do carro, né? Eletrônica. Tu precisa conhecer um pouco, saber por que acendeu tal luzinha, que coisa que tu tem que desmontar, qual que tu não pode desmontar, quais os carros que tu, quando desmontar, tu não pode ligar ele porque vai dar erro. Enfim, cara, N situações. E hoje o que acontece? Eu me alimento do envelopamento e da área automotiva. Então, por exemplo, hoje eu não sou especialista em descontaminação, correção de pintura e tal, mas eu conheço de uma forma linear um pouco sobre cada coisa. Sobre aquilo que eu preciso para fazer uma boa descontaminação, para fazer uma boa limpeza, eu tenho conhecimento, entendeu? Então, em relação ao decorativo, o que acontece? Tu precisa procurar mais informação sobre aquilo que tu trabalha. Então, por exemplo, mas eu trabalho com ambientes. Então eu aplico muito em parede, coisa e tal. Então tu vai procurar profissionais que falam sobre preparação de parede, sobre tipos de tinta, tá?